Ver, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, ele reclamou do que chamou de judicialização da política. O Fux acha que é preciso parar com esse negócio de toda hora partido ir lá no Supremo para discutir isso, para discutir aquilo, setores da sociedade que vão discutir questões que deveriam ser resolvidas no Congresso Nacional, no âmbito do Congresso Nacional ou do Executivo, mas tudo chega ao Supremo. E o Fux defende, inclusive, que o Supremo passe a fazer valer seu direito de não analisar todas as questões que lá chegam. De responder, isso aqui a gente nem vai analisar, isso não é assunto para o Supremo. Porque, em tese, aquilo é uma corte constitucional. Tanto que vocês ontem perceberam qual foi o argumento do STJ para mandar para o Supremo o pedido da defesa de Jair Bolsonaro para uma reconsideração naquele caso em que ele foi condenado. Ele foi condenado em primeira instância, disseram que ele falou, ele usou uma expressão homofóbica, etc., numa entrevista lá quando ele era deputado. Isso foi parar no STJ, a defesa apresentou seus argumentos e aí o STJ descobriu ali uma questão constitucional. E não é difícil, porque a Constituição brasileira é prolixa, ela é muito grande, ela tenta abraçar muitas coisas. E por isso, em muitos temas, em muitas questões, em muitas de suas partes, ela vai se tornando obsoleta. Ela vai se tornando anacrônica. E passa a haver a necessidade de reformulações. O que pode ser mudado por intermédio de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição, tudo bem. Só que há coisas que não são passíveis de mudanças, nem por proposta de emenda, nem por coisa alguma. Ou faz uma nova Constituição ou fica como está. Então, por ser uma Constituição muito prolixa, ela abre a possibilidade de sempre encontrar, em qualquer causa que chegue à Justiça, encontrar alguma coisa que possa remeter à ideia de um debate constitucional. O que a Constituição diz sobre isso? E aí leva o tema para o Supremo. Então, a mesa dos ministros do Supremo estão lá abarrotadas de processos, tanto que o sorteio, ele é o que eles chamam de sorteio inteligente. Ele considera qual ministro, naquele momento, tem menos processos para que ele receba determinado processo, determinada causa. Claro que nem sempre é assim. E, obviamente, muitos advogados, aqueles que são amigos da corte, né? Alguns vão lá até de bermuda. Os amigos da corte, eles sabem em que momento tal ministro terá menos processos que os outros. E dão um jeito de fazer com que aquela causa chegue àquele ministro. Porque eles acham que aquele ministro tomará uma decisão que lhes interessa. Por sua maneira de pensar, pela leitura que ele faz do texto constitucional, enfim, por critérios que ele costuma usar, por decisões anteriores que servem como parâmetro, como precedente. Então, eles sabem escolher. Então não falta motivo para um assunto chegar ao Supremo. Só que tudo está chegando ao Supremo. Alguns partidos dão a impressão de manterem o tempo todo, dia após dia, hora depois de hora, seus advogados ali, na porta do Supremo, só esperando chegar a encomenda, já pegam o elevador e já vão lá levar. O Rede, PSOL, esses partidos, dia sim, dia não, estão entregando alguma ação direta
de constitucionalidade, estão entregando alguma petição, alguma reivindicação jurídica no Supremo. E muitas vezes o Supremo diz: isso aqui não é com a gente. Isso quando não diz: ó, o pedido foi feito pelo jeito às pressas. Mas o que o Fux está dizendo não é só quantidade de processos. O que ele está dizendo é que muitas coisas devem ser resolvidas no Congresso e estão sendo levadas ao Supremo. Essa é a reclamação do Fux. Ele tem razão? Sim, ele tem razão. Só que o Fux não pode se esquecer que muitos de seus colegas gostam disso. E não é que gostam porque isso dá visibilidade, porque toda hora o noticiário está tratando de decisões do Supremo. Não, não é vaidade. Antes fosse, na verdade, para alguns, é a ideia de usar esse poder extraordinário que o Supremo tem acumulado e que deriva da fragilidade do Congresso Nacional, deriva da fragilidade dos diversos governos no Executivo Federal. E a Constituição, quando ela foi escrita, quando ela foi encerrada, havia ali uma mentalidade do tempo, daquele tempo. Algo que foi um norte para os que escreveram a Constituição. Eles tinham olhos no retrovisor. A ditadura tinha acabado há pouco tempo, acabou em 85. Eles olhavam para a ditadura e diziam: bom, vamos olhar tudo que nós queremos evitar. E cometeram muitos erros, inclusive, porque, tendo como referência aquele período de exceção, eles estabeleceram alguns critérios, inclusive como base constitucional para a legislação penal, que são critérios ruins. São critérios que, na verdade, fazem do Estado um complacente, um conivente, um mero observador da criminalidade geral. E criminalidade não é só o assalto na rua, não é o tráfico de drogas, é a corrupção. É a corrupção. Então, como muita gente foi presa na ditadura de maneira arbitrária, presa por causa de sua opinião, a ideia era estabelecer uma série de garantias que levassem a situação da prisão como sendo algo limite. Toda uma tramitação jurídica lenta, vagarosa, deveria preceder uma prisão. Claro que isso sempre deve ser o princípio para o pensamento, para a expressão de ideias. A garantia da liberdade de expressão e de opinião, não só no Congresso Nacional, mas na sociedade de maneira geral. Só que aquilo foi estendido como uma rede de proteção, inclusive para crimes comuns, para crimes de corrupção, para roubalheira do dinheiro público. E além disso, além de olhar para o retrovisor, o Constituinte, ele tinha uma autodesconfiança. Os políticos escreveram a Constituição, aliás, vale lembrar, não foram eleitos para isso, não houve eleição de uma Assembleia Constituinte, o Parlamento foi feito Assembleia Constituinte por uma decisão intramuros, uma decisão que não foi referendada pela sociedade, que não elegeu constituintes, elegeu parlamentares. Mas isso foi até motivo de debate na época, mas acabou prevalecendo a ideia de que ali aquele Congresso estaria autorizado a fazer a nova Constituição, e assim foi. Mas havia um clima de autodesconfiança. Os políticos pareciam não acreditar na idoneidade média
da classe política, dos parlamentares, dos governantes. E na Constituição abriram as portas para um poder extraordinário, excepcional, acima do aceitável do Supremo Tribunal Federal. Isso ficou adormecido, mas a fragilidade moral e intelectual média do Congresso e dos governantes, do Executivo, foram dando ao Supremo a noção exata de quanto poder a principal corte havia recebido da Constituição. Mas não parecem contentes. Há aqueles que querem legislar. Já sugerimos aqui que, por exemplo, o ministro Barroso, que claramente se pretende um vocacionado para legislar, como o legislador de Atenas, né, um legislador único, ou como Bismarck, a escrever sozinho a Constituição da Alemanha unificada, ele poderia tirar a toga, filiar-se a um partido, apresentar suas ideias, defendê-las perante a sociedade e pedir voto. E se for eleito, na Câmara, ele será um de 513. No Senado, se ele preferir o Senado, ele será um de 81. E ali ele terá de convencer a maioria de seus pares para que votem a favor de suas ideias, de suas propostas, de seus projetos. O que não pode é o Barroso, no julgamento de um habeas corpus, legislar para além da Constituição, para além de toda a norma legal referente àquele assunto. Foi o que ele fez com a questão do aborto. Ele legislou quando tinha diante de si simplesmente a obrigação de tomar uma decisão a respeito de um pedido de habeas corpus. Era conceder ou não conceder, mas não legislar. O Lewandowski tomou uma posição política, por exemplo, quando, junto com Renan Calheiros, decidiu colocar uma vírgula no texto constitucional. E não leu o que estava escrito, ou seja, o impeachment tem como decorrência imediata a inelegibilidade. No entanto, Lewandowski e Renan Calheiros decidiram que não seria assim. Claro, não foi uma imposição, mas eles colocaram aquilo como possibilidade, votação paralela no impeachment da Dilma, e assim foi aprovado. Vejam o que está acontecendo no caso do Flávio Bolsonaro. O Supremo não consegue dizer onde, em que corte deve ser julgado o caso do Flávio Bolsonaro. A denúncia contra ele de desvio de dinheiro público, porque é isso que é rachadinha. Aliás, o TSE ontem resolveu anunciar que rachadinha é crime. Mas quem tinha dúvida disso? É claro que é crime, é desvio de dinheiro público. Ora, o cidadão recebe ali um convite para trabalhar no gabinete de um deputado, de um vereador, de um senador, de um deputado estadual. E, claro, ele vai receber um salário. Esse salário vem de onde? Do bolso do senador, do vereador, do deputado estadual, do deputado federal? Não. É dinheiro público. Ou do cofre municipal, ou estadual, ou federal. É dinheiro público. Infelizmente, a legislação dá aos legisladores esse direito de terem aquele caminhão de assessores. E aí o cara contrata o correligionário, contrata o sujeito que fez campanha para ele, contrata o parente. Quando
querem descaracterizar qualquer ideia de nepotismo, o deputado A contrata a sogra do deputado B e o deputado B contrata a sobrinha do deputado A. Então não há nepotismo ali perante a lei, mas há um nepotismo cruzado. Um favorece o outro. E tá tudo bem, é dinheiro público. A grana não é deles. Mas isso é uma aberração que está na lei, não é ilegal. O que deveria acontecer era o estabelecimento de um corpo de funcionários concursados, todos eles, e esse corpo serviria aos parlamentares. Então, 10 assessores servindo 50 parlamentares. E hoje, o que você tem é um parlamentar, muitas vezes com 30 assessores. Dependendo se ele faz parte da mesa diretora da casa, aquela coisa toda. Então, mas assim, temos uma imoralidade, mas não uma ilegalidade. A lei permite. Só que muitos chegam para aquele funcionário, aliás, não é nem um parlamentar que chega, é um assessor ali em posição de comando, que chega e fala, meu amigo, tá tudo muito bem, você vai ganhar 5, ou vai ganhar 7, ou vai ganhar 16, mas você devolve metade. Aliás, temos relatos aí de devolução de 80% da grana. Inclusive de 13º, e teve um que, aquele que trabalhava para a família do Bolsonaro, e ele disse que no caso dele, até restituição de imposto de renda. Ou seja, restituição de imposto de renda, ali entram várias coisas. Se o cara foi no dentista, se ele foi no médico, que despesas ele teve, se ele tem filhos na escola, dependentes, tudo isso forma um conjunto de deduções possíveis. E até a restituição, uma parte ele teve de devolver, segundo a denúncia do cara. Aliás, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, siciliano, que é do PT, também foi denunciado. Mas isso foi em 2018. Que o petista siciliano, que o Flávio Bolsonaro e outros parlamentares da Assembleia Legislativa do Rio foram denunciados. E até agora, nada, zero. 3 anos depois. No caso do Flávio Bolsonaro, ele foi, logo depois da denúncia, ele estava em campanha, foi eleito senador. E aí a defesa, embora o Flávio Bolsonaro tenha dito que queria o mais rápido, urgente esclarecimento dos fatos, ele e o Queiroz disseram isso. Tudo que a defesa fez até aqui foi tentar postergar, e tem conseguido. Onde está a pressa de esclarecer se a defesa só vai postergando? E aí defende, não, é senador, é caso para o Supremo. Ou então não, é no Rio de Janeiro, pode ser, mas não naquela corte, na outra, no outro tribunal. E aí o caso chegou ao Supremo. O Supremo arrastou, discutiu, e aí veio a ordem. Parem tudo! Enquanto não decidimos. Porém, veio uma segunda ordem do Judiciário. A ordem para que fosse ignorada toda e qualquer informação decorrente da quebra de sigilo do Flávio Bolsonaro, porque não havia autorização judicial. Perfeito? Você não pode quebrar sem autorização judicial. Mas havia autorização judicial. O juiz do Rio autorizou. Sim, mas aí veio o argumento. Só que ele autorizou sem que houvesse o pedido dos promotores. O Ministério Público não havia solicitado a quebra e ele autorizou uma quebra que não foi solicitada. Então, claro, o argumento é aceitável. Só o que não é aceitável, e aí estão partindo do zero. Estão partindo do zero, recomeçando as investigações, claro, com outras fontes de informação, mas sem aquela específica. Toda informação que derivou da quebra de sigilo não pode ser usada. Tudo bem.
Só que aí, o que se espera? Que o Supremo diga, só isso, onde deve ser o julgamento. Mais nada. 2018 foi apresentada a denúncia formal e os fatos tornaram-se públicos a respeito da denúncia contra Flávio Bolsonaro e contra outros deputados da Assembleia. O Flávio Bolsonaro chamou mais atenção porque é filho do presidente da República, mas a denúncia foi apresentada em 2018. O que aconteceu? Nada. O Supremo só precisa dizer, olha, o julgamento deve ser na corte tal, tribunal tal, juiz tal, ou juízo tal. Resta saber qual juiz que vai receber a causa. Nada! O Supremo não decide. E agora adiou de novo. Não. Alguém pôs o pé em cima do processo e você tem de esperar. E o caso andando. Vejam o caso do Lula. Houve aquela decisão? Não. Tudo foi feito na cidade errada. Curitiba. Não era o juízo adequado. Não havia competência jurídica da 13ª Vara para julgar o caso do sítio de Atibaia, o caso do triplex. Assim decidiu Fachin e sua decisão foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. E aí diz Fachin, é Brasília. O Moraes ainda sugeriu, por que não São Paulo? Acho que São Paulo não foram mais adequados. Foi derrotado. Foi para Brasília. O que decidiram é que não poderia ser em Curitiba, porque não havia ligação expressa direta com a Petrobras, que era o tema essencial da Lava Jato em Curitiba. A roubalheira na Petrobras. Pois bem, em Brasília, o que aconteceu? Duas decisões de duas juízas diferentes, basicamente dizendo o seguinte: olha, não há o que fazer, não há o que decidir. Primeiro, houve uma decisão em agosto, uma decisão da juíza Kelly Maciel Martins Alves, 12ª Vara Federal de Brasília, que rejeitou o pedido da Procuradoria para que fosse reiniciada a ação penal contra Lula no caso do sítio de Atibaia. Ela disse que não havia elementos novos. E como houve, paralelamente à decisão do Fachin, a decisão da segunda turma de dizer que Sérgio Moro agiu de maneira suspeita, então, tudo que foi pesquisado, investigado e, por fim, julgado em Curitiba deveria ser apagado, esquecido. Não apenas a ação do juiz Sérgio Moro, não suas decisões, mas tudo o que foi investigado. Era preciso começar do zero. Agora, nesta semana, outra decisão da juíza Maria Carolina Akel Ayub, da 9ª Vara Criminal Federal de São Paulo, que arquivou investigação que apurava corrupção ativa e tráfico de influência do Lula. E ela usou dois argumentos. Primeiro, a prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez que Lula tem mais de 70 anos, então o prazo de prescrição conta pela metade. E disse também que não havia novos elementos para uma reabertura do caso ou para a utilização do que já havia sido investigado. E agora, por fim, também em relação ao Lula, Lewandowski decide suspender investigações da Lava Jato contra o Lula. Ele suspendeu o andamento de duas investigações abertas contra Lula a partir dos trabalhos da extinta Operação Lava Jato. É essa expressão extinta.
E a extinção tem tudo a ver com o Supremo. Vocês estão lembrados do Jucá, não é? É preciso estancar a sangria com o Supremo, com tudo. E os caras ainda querem desenterrar a administração da qual fazia parte o Jucá, hein? Os processos correm hoje na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília e investigam doações da Odebrecht ao Instituto Lula e a compra do terreno para ser sede do Instituto e de um apartamento em São Bernardo do Campo. E o que o Lewandowski decidiu é que, claro, é preciso esperar a decisão da Corte, do Supremo. O Supremo que havia declarado a Justiça de Curitiba incompetente. Então, o que o Lewandowski apontou foi risco de dano processual irreparável na tramitação dos processos. Mandou que fiquem estancadas todas as diligências e impede o uso de apurações anteriores contra Lula. Diz o Lewandowski que esse quadro fático empresta plausibilidade ao direito invocado pelo reclamante, considerado o risco iminente de instauração de nova persecução penal ou mesmo de imposição de medidas cautelares diversas. Enfim, esse é um trecho da decisão de Lewandowski. Pergunta ao Fux. No caso do Flávio Bolsonaro e do Lula, as decisões são políticas ou são jurídicas? Ministro Fux. O que está havendo é judicialização da política ou politização das decisões judiciais? Ou ambas as coisas? Por que há judicialização da política? É óbvio. No sentido de que hoje partidos políticos levam tudo para o Supremo. O debate no parlamento ele virou apenas ali um bate-boca que precede a ação no Supremo. Então há sim judicialização da política. A questão é se tem havido politização de decisões tomadas no judiciário. Ou por posição ideológica, que ideológica não é nem partidário, nada disso. Por exemplo, na decisão que citamos do Barroso, as decisões do Fachin a respeito do impedimento de ações policiais no Rio de Janeiro durante a pandemia. Não está aí uma carga de ideologia do Fachin? A revelia da Constituição, da qual ele deve ser guardião, ou fazer parte do corpo que guarda a Constituição, que é o Supremo? Não houve na decisão do Gilmar Mendes, ao rasgar a possibilidade de cassação de chapa, e ali nem era para Dilma, porque a Dilma já havia sido retirada do cargo, quando ele conseguiu formar maioria contra o relatório do Benjamin Herrmann no TSE, um relatório tecnicamente impecável. Não houve ali uma posição política, até porque ele usou argumentos políticos. Não, o país não pode passar por outro trauma e não sei o quê. O caso do Flávio Bolsonaro não anda porque é uma decisão política ou é meramente técnica? As decisões referentes ao Lula foram meramente técnicas ou políticas? É isso que o Fux deve responder também. Há judicialização da política? Há. Mas é preciso saber se não tem havido politização das decisões jurídicas. E quando se fala em judicialização da política, não é aquele papo de criminalização da política, não é? Que era a acusação que deputados e senadores faziam contra a Lava Jato. E jornalistas, hein? Jornalistas.
Jornalistas também vinham com esse lero-lero, estão criminalizando a política. Quem criminalizou a política não foram promotores, foram políticos que roubaram. O político que comete crime, ele é que está criminalizando a política, porque está usando a política para cometer crime. Não é o promotor que denuncia o crime. Não é o juiz que julga o crime, mas é quem comete o crime. Questões que o Fux talvez responda, talvez não. Vinícius.